Arte românica. A grande manifestação predominante da arte românica era a construção de igrejas, e as esculturas e pinturas estavam subordinadas, vinculadas às igrejas, à arquitetura. Surge no século X e XIII, e a expressão arte românica é uma expressão que surgiu na França no século XIX, que se refere a essa arquitetura religiosa que se desenvolveu na Europa entre o século X e XIII. Após o fim do Império Romano, com a invasão dos povos do norte da Europa, além do fato de haver povos invadindo, também havia povos se estabelecendo. A exemplo, os francos, que invadiram a Gália e se estabeleceram por lá, criando o Império dos Francos, o Império Carolíngio, de Carlos Magno. Havia outros povos que fixaram-se na Europa. Portanto, a arte não era homogênea em toda a Europa, porque esses povos eram diferentes e falavam línguas diferentes. Na Idade Média, havia dois exemplos arquitetônicos: o castelo e a igreja. Os castelos não eram luxuosos, eram castelos fortificados com muralhas que serviam para defender os territórios contra invasores. Eram difíceis de atacar. Os castelos eram fortes, para efeitos bélicos da guerra. A igreja também era assim, podia-se até confundir com um castelo, porque elas eram fortificadas para proteger-se dos povos bárbaros que não eram cristãos e tinham por hábito invadir igrejas, roubarem relíquias sagradas, escravizar os monges, destruírem e incendiarem tudo. Os incêndios eram outra razão para as arquiteturas não serem monumentais. Os incêndios foi a razão de muitas igrejas do século X não chegar até os dias atuais. A igreja tinha por base a influência da basílica, que era uma construção do Império Romano, e foi adaptada para os templos cristãos. As basílicas tinham uma nave central e duas laterais. Eram construções que tinham o teto de madeira. O livro de Umberto Eco, O Nome da Rosa, é ambientado nesta época. Em um trecho do seu livro, ele retrata o incêndio na biblioteca dos monges beneditinos. A igreja era a única instituição que encontrava-se espalhada por toda a Europa. Neste período, havia um movimento na igreja de cristianizar os povos bárbaros. Os francos ocuparam a Gália, e um dos francos, o Clovis I, conseguiu organizar sobre o seu poder 10 tribos diferentes. Ele foi considerado o primeiro rei dos francos. Ele era casado com uma princesa cristã, e graças à influência da esposa, ele foi cristianizado, converteu-se à religião cristã. Então o Papa fez um acordo com ele em troca da fé cristã. É o início de um elo de poder entre a igreja e o rei. Os dois ganharam. Com isso, a igreja começa a expandir-se e a ganhar adeptos e poder. Com isso, a igreja precisa de mais espaço para seus fiéis. Como a Europa estava povoada por diferentes povos, as igrejas românicas, embora fossem românicas, sofriam influência de outras culturas artísticas, e com isso algumas alterações. Cada povo imprime sua marca, mas tinham traços comuns da arte românica. Devido à vulnerabilidade das igrejas aos ataques à invasão bárbara no século X, eles abandonaram a ideia da basílica, com o teto de madeira, e se inspiraram no panteão romano. O panteão era feito todo de pedra. O teto era de pedra. Uma cúpula gigante, né? Uma abóbada, que é o quê? Uma cobertura encurvada do teto, né? Um espaço do teto encurvado, todo de pedra. Uma coleção de arcos forma uma abóbada.
Os tetos passaram a ser de pedra e assim ficaram mais seguros. Para sustentar todo esse peso, havia paredes fortes e por isso não tinha muitas janelas, ao contrário das igrejas bizantinas, que eram cheias de luz devido às suas muitas janelas. As igrejas românicas eram escuras, carecendo uma solução para a entrada de luz e ar. Eles se inspiraram no Panteão. No topo da cúpula do Panteão tinha um óculo. O românico usará a mesma estratégia, mas irá colocar o óculos na fachada da igreja. Ao invés de ser no teto, será na fachada, e assim resolve-se o problema de luz e circulação de ar. Por fora, a igreja românica é uma igreja robusta, quase uma fortificação, quase um castelo. Não havia uma preocupação estética como no bizantino. O importante aqui era a durabilidade e o espaço para entrar muita gente. Nesta época, os cristãos pensavam que o mundo ia acabar. O mundo não acabou. E há uma gratidão de fé por parte dos cristãos. E uma forma deles agradecer era fazendo a peregrinação, visitando templos e chegar à Terra Santa. Os principais destinos eram Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela. Para evitar a perturbação destes peregrinos durante as missas, eles alteram o interior das igrejas. Nasce um espaço chamado deambulatório. O deambulatório é um percurso que os peregrinos fazem dentro da própria igreja. Os peregrinos não entravam pela nave central, mas sim pela nave lateral, e faziam todo o percurso passando por trás do cruzeiro onde fica o altar, pela zona chamada abside, e saía pela outra nave, e todo esse percurso não atrapalhava a missa. Todo esse percurso era decorado com imagens da vida de Cristo. A igreja era a Bíblia de pedra, e esse percurso chama-se deambulatório. A diferença entre uma igreja românica e uma igreja gótica dá-se devido às igrejas góticas normalmente serem catedrais. E o que é uma catedral? É a igreja onde encontra-se a cátedra, o trono, onde está o bispo. É a sede do bispado. Logo, é uma igreja enorme e sempre é localizada em uma cidade. As igrejas góticas eram igrejas românicas, porém sofreu muitas alterações, tornando-se góticas. A igreja românica é diferente e é uma igreja abacial. E o que é uma igreja abacial? É uma igreja que faz parte dos mosteiros. É a igreja onde os monges iam rezar. Ficavam perto dos mosteiros. É uma igreja que ficava no campo onde estavam os mosteiros. Outra alteração das igrejas românicas, que depois vai ser bem explorado no gótico, são as torres. Na igreja de Cruz Latina, onde há o cruzamento da nave central, chamado cruzeiro, vai surgir uma torre, ou uma pequena cúpula. Quando é uma igreja de cruz latina, nasce uma torre. Quando a origem da igreja é bizantina, nasce uma cúpula. Parte da Itália foi conquistada pelo Império Bizantino. A Catedral de Pisa, na Itália, é uma igreja românica, mas com influência bizantina. A cúpula, mas é uma igreja. A arte era feita dentro da igreja, quer seja a pintura ou a escultura. A escultura românica tinha por objetivo ensinar. A igreja era a Bíblia de pedra. Era ali que se ensinava e convertia-se os bárbaros, os povos. A porta da igreja tinha um valor simbólico e um valor artístico. Valor simbólico porque representa a entrada no reino divino, quando o homem abandona o mundo terreno e entra no mundo divino.
A porta da igreja românica não é só porta em si. Esses eram lugares estratégicos na porta, onde colocava-se estruturas com funções didáticas e que estavam subordinados à arquitetura. Mas também é muito importante, há portas de igrejas altamente decoradas. São artes simples, escultura de relevo, que as pessoas se identificavam-se e se apropriavam-se desta arte logo ao entrar. Por cima da porta tem-se um semicírculo chamado tímpano. O tímpano é um lugar de estima para a obra de arte, porque estava acima da porta, e é aí que coloca-se muitas esculturas de Cristo. Por baixo do tímpano tem o dintel, depois tem uma coluna que divide a entrada da igreja e é onde o cristão pode observar o capitel, porque as colunas tinham capitéis, que eram de inspiração clássica, grega e romana. As colunas têm capitéis e elas são todas esculpidas. Ao entrar na igreja, encontrava-se muitas artes. Todo o caminho do deambulatório estava feito para seguir a paixão de Cristo, e as colunas abobadas estavam todas decoradas. Todas essas expressões arquitetônicas e esculturais eram para educar. Tudo estava integrado. Muitas vezes, as esculturas eram feitas na própria pedra usada na construção da igreja. As igrejas românicas, além das representações figurativas, tinham representações abstratas. A igreja cristã valorizava o homem dinâmico. Sua decoração valorizava a interpretação do fiel no trajeto, na caminhada pela igreja. Era uma peregrinação dentro da própria igreja. Essa porta fica na Catedral de Pisa, na Itália. A Itália, como já dito, fez parte do Império Bizantino, por isso apresenta características bizantinas. A porta de bronze é do escultor Bonanno Bisano, de 1180. É um relevo do século XII. Tem várias cenas clássicas da história cristã de forma resumida. Aqui não existe a preocupação com profundidade, dimensão ou realidade, mas sim com a mensagem e a rapidez na leitura dessa imagem. Observe o relevo desta catedral. Ao centro temos a amêndoa mística com o Cristo. Esse Cristo não é o Pantocrato. É Cristo mostrando suas chagas, a ideia de sofrimento. O tímpano está todo decorado. Do lado direito temos o paraíso, do esquerdo o inferno. Por baixo, o purgatório, mostrando as pessoas assustadas, porque estão sendo sugadas para o inferno. Essa arte servia para educar e amedrontar. É a doutrina do medo, a ideia do pecado, do sofrimento. Os anjos a perturbar as pessoas. A figura do diabo, do demônio, que até então não existia na cultura cristã. Isso é introduzido na Idade Média. Dentro das igrejas, as esculturas são feitas nas colunas. A pintura, como a escultura, é feita dentro da igreja para contar a história cristã, para educar e amedrontar. A Basílica de Santo Isidório é uma igreja que apresenta um dos melhores trabalhos da arte românica. É chamada Capela Sistina da Arte Românica, conhecida como Panteão Real. Aqui temos a figura do Pantocrato, com os 4 evangelistas ao redor: São Mateus, o anjo, São Marcos, o leão, São João, a águia, São Lucas, o boi. Nesta basílica também existe a representação da Última Ceia. A arte românica não representa a realidade, mas o simbolismo espiritual.
Aqui na última ceia, uma composição clássica normal, Cristo ao centro, rodeado dos apóstolos. A perspectiva está errada porque eles estão sentados e a mesa está a mostrar o tampo, um ângulo que dá para ver o que tem nela. Esse princípio de desenho é inspirado na arte egípcia. O importante aqui é as pessoas ver a comida. Isso era uma simbologia. A preocupação é só com o simbólico. O simbolismo do cálice, do pão, entre outros. E é isso que dá origem ao culto cristão. Na igreja de São Clemente, na Catalunha, Espanha, encontra-se o Pantocrator, que é a figura de Cristo representada na arte bizantina, representado sempre com frontalidade, com um livro na mão direita e à esquerda a abençoar, é o anagrama de Cristo, e sempre de forma solene, de forma rica. Nessa representação, o Cristo não está tão solene. Há uma diferença estética na arte românica. Na arte românica, as figuras são desencarnadas, ou seja, não têm corpo. Eles fazem o corpo, mas não fazem carne, porque a carne muitas vezes é associada ao pecado. As imagens de Cristo e dos apóstolos são desencarnadas. Os anjos, representados nesta iluminura do livro de Salmos, retratam o inferno fechado. Por um anjo, observe, com uma mão ele puxa a maçaneta e com a outra fecha a porta. Veja a expressão facial do anjo. Ele não demonstra nenhuma simpatia. O inferno é representado como um monstro de boca enorme e quem está lá dentro? Muitas pessoas. A igreja cristã apropriou-se do imaginário da cultura egípcia de representar essas figuras de animais. Ele cristianizou, para representar a imagem do demônio. Essa representação aqui era típica da cultura bárbara. Era um deus de chifre que representava a fertilidade e que também foi apropriado pelo cristianismo para representar o ideal do diabo, do demônio. Eram figuras utilizadas para amedrontar o homem da Idade Média. A maior parte das igrejas românicas que chegaram aos dias de hoje estão adulteradas devido às intervenções. Algumas se transformaram em góticas.